Todos os dias, antes das 9 horas da manhã, o Primeira Hora conta com a presença de um gestor ou de um empresário que olha também para a atividade da sua própria entidade. Hoje convidámos Pedro Seabra, é presidente da CBRE Portugal. Pedro, bom dia, obrigado por estar neste Primeira Hora. A primeira coisa que lhe pergunto é, obviamente, como é que foi o ano 2011 em termos imobiliários, uma vez que a sua empresa é muito ativa neste setor. Bom dia, obrigado pelo seu convite para estar aqui. O ano 2011 foi um ano difícil, muito difícil para o setor e para as empresas do setor, para todo o tipo de empresas no setor, julgo eu. Para os prestadores de serviços pode não ter sido muito mau em alguns aspectos, em tudo o que não tem a ver com financiamento bancário, digamos. Empresas como a empresa em que eu trabalho prestam serviços que vão desde serviços técnicos de avaliação, gestão de empreendimentos, gestão de obra, a também transações, assessoramento de compradores e de vendedores em transações. Tudo o que tem a ver com transações está muito parado. O financiamento bancário não só no setor imobiliário, dificulta, mas também no setor imobiliário. E, portanto, tudo o que tem a ver com transações está muito parado e está muito parado. Eu acho que vai animar um bocadinho num futuro mais próximo, mas tem estado muito parado. E, portanto, as empresas sofrem com isso e, portanto, desse aspecto o ano foi difícil. É um ano, mais uma vez, um ano de luta pela sobrevivência, esperando por anos melhores que virão. E depois de termos passado, há que reconhecer, alguns anos muito bons no final dos anos 87, 88. E, portanto, neste momento, as empresas com dificuldade vão-se preparando para aguentar este período de embate que ainda vai ser difícil este ano e para voltarem a mais atividade no futuro próximo. Pedro, vamos olhar para este ano. Também em momentos de crise surgem oportunidades. Quais são aquelas que são eventualmente as melhores oportunidades ou, digamos, os nichos que podem ser mais interessantes ao longo deste ano 2012 e para quando é que também prevê uma recuperação do setor em termos globais? Bom, sabe que o mercado imobiliário tem estas dificuldades. Nós não, assim como assistimos, diferença de valor. A Bolsa desceu 30% este ano que termina. Algumas ações desceram 90%, quer dizer, conhecemos as ações. E agora estão a subir, de repente subiram um bocadinho e tal, sobem 30%. Esse tipo de oscilação realmente não temos tido no mercado imobiliário. É um mercado mais resistente a esse tipo de oscilação e, portanto, menos volátil. Não há dúvida de que estão a acontecer algumas coisas que são importantes e que há que tomar atenção. Finalmente, fala-se desta revisão da lei do arrendamento, que cria, sem dúvida, algumas oportunidades para dinamização dos centros das cidades, da reabilitação, que são esperadas há muito. Há que ver exatamente o que é que vai ser esta lei e penso que tem algumas dificuldades, que cria algumas dificuldades a que realmente as coisas possam acontecer. Mas é um passo dado num bom sentido e que cria oportunidades nessa Parece-me, Pedro, área. permita-me interrompê-lo, que esta questão do arrendamento, que há muitos anos que está por resolver, de facto impediu que uma vertente importante do mercado esteja praticamente congelada. Esta parte do mercado não se desenvolve, de facto. Ninguém investe. Faço-lhe esta pergunta diretamente. Se alguém investe no arrendamento, nomeadamente para famílias, não no arrendamento comercial, que tem uma legislação diferente, se é de facto um bom investimento com esta lei. Não pode ser, calculo eu. Eu penso que a lei do arrendamento é, provavelmente, o maior cancro, juntamente com as dificuldades que há na legislação laboral, é o maior cancro ao desenvolvimento deste país e tem sido o maior cancro ao desenvolvimento deste país ao longo das últimas décadas. Ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento do turismo urbano, que podia ser muito mais do que o que é, apesar de já ser bom, ao desenvolvimento do comércio. Você repara, por exemplo, relativamente ao comércio. O comércio esteve totalmente estagnado em Portugal, sem nenhuma entrada de marcas internacionais, sem nenhum desenvolvimento de marcas nacionais, até que apareceram os centros comerciais. O que é que trouxeram os centros comerciais? Não estavam debaixo da lei do arrendamento. E, portanto, permitiram uma dinâmica no comércio que os centros das cidades nunca tiveram. O facto de que se tem protegido demasiado os inquilinos tem levado à degradação dos centros das cidades. Não há qualquer dúvida sobre isso e, portanto, esta inexistência realmente de uma reabilitação ativa tem muito a ver com isso. Investir para arrendamento é uma coisa que fazem os investidores institucionais, que tradicionalmente fazem os investidores também privados, menos nos últimos 40 anos, fizeram até começarem a sofrer nitidamente com isso. Hoje em dia precisa também, e isso é uma coisa que está anunciada neste anúncio de lei,
precisam também de uma revisão fiscal. Quer dizer, quem investe para arrendamento é tributado de uma forma muito mais alta do que quem investe em ações ou quem investe em outros ativos de rendimento. Porque o investimento imobiliário é um investimento de longo prazo, tem essa característica, deve ser beneficiado também. Mas é realmente muito importante que se crie a tal taxa liberatória que se tem falado para quem quer investir, para os privados poderem investir. Claro que os institucionais investem em imobiliário há muitos anos, é um investimento muito importante, faz parte da carteira de investimentos de qualquer investidor institucional. É, aliás, um investimento resiliente e que é aconselhável em tempos de grande volatilidade, como estes tempos que agora acontecem. E, portanto, o investimento imobiliário continua a ser interessante. O problema é que, ao nível do investimento institucional, são grandes investimentos. E grandes investimentos implicam, forçosamente, financiamento bancário. E o financiamento bancário, neste momento, é muito difícil. Pedro, uma última pergunta no último minuto que nos resta, que tem a ver com a CBRE Portugal. É uma empresa que tem vindo a ser reconhecida em termos também internacionais, com, de facto, alguns prémios e alguma atividade, de facto, notória. Quer destacar no minuto apenas alguma das questões que quer relacionar com esta empresa, com a sua empresa? É a maior empresa do ramo a nível mundial, é uma empresa muito grande, que resulta da fusão de várias empresas ao longo das últimas décadas, que, enfim, domina também o mercado europeu. Em Portugal estamos há 24 anos, fazemos este ano 24 anos, sempre com, enfim, um trajeto de sucesso e penso que colaboramos muitíssimo na profissionalização do setor e que temos pela frente desafios interessantes, mas com certeza que vamos continuar a prestar um serviço de grande qualidade aos nossos clientes. Pedro, deixe-me desejar-lhe um bom ano, agradeço também a sua presença neste Primeira Hora. Pedro Seabra, o presidente da CBRE Portugal, a dar-nos conta da atividade da empresa. Como sempre, antes das 9 horas no Primeira Hora, contamos com a presença de um gestor ou de um empresário que nos dá conta exatamente da atividade da sua empresa.